Olá, pessoal! Chegamos à nossa 16ª live, né? Hoje a gente vai falar sobre o projeto Sumô é Vida, Sumô Educação, criada pelo atleta Adjekson Gross Bobsin, de Itati, Rio Grande do Sul. E hoje ele vai contar também a vida dele de atleta, né? Quais foram as mudanças que ele tiveram depois que criou o projeto, né? O que ele aprendeu com isso, como que foi criar o projeto lá no Rio Grande do Sul. Então foi bem legal, vai ser bem legal essa história. Até antes disso, né? Hoje eu preciso contar algumas coisas também, né? E fazer uma homenagem a um amigo querido meu, né? Que se foi. O nome dele era Alexandre Miranda, ele partiu no sábado, né? Não sei ao certo o que foi, se foi Covid, mas ele já estava com alguns problemas de saúde, né? Então hoje eu precisava só fazer essa homenagem breve, porque o Alexandre foi. Sabe quando você cria um projeto, tem uma ideia, ele é aquela pessoa animada que dá força. Então, assim, quando eu fui com a ideia do projeto de falar que eu queria fazer sumô, ensinar sumô para as crianças, ele foi a primeira pessoa que quando eu voltei, né, teve uma reunião, havia trocado partido na prefeitura e assim, a secretária tinha acabado de falar que gostava de projetos, né? Então eu vou sair daquele local. Quando eu voltei, eu falei, nossa, eu preciso falar com essa mulher. E quando eu encontrei o Alexandre, que é esse meu amigo que faleceu, né? E daí eu falei para ele, nossa, eu sou atleta de sumô, de judô, né? Falei os meus títulos, né? E eu queria desenvolver esse projeto com as crianças do município. Nossa, ele deu tanta força na hora que eu voltei lá e depois ele me chamou aquele ano para trabalhar. Então, aí ele falou assim: "Mas você sabe como vai ser?" Eu falei: "Ainda não, mas eu vou criar." Ele me deixou 3 meses na secretaria para desenvolver o projeto, me deu força, fui pesquisar, conheci muita gente nessa época e assim ele foi o propulsor de hoje eu estar trabalhando com o projeto dentro da Secretaria de Educação. Foi por causa dele, foi porque ele me incentivou, me levou e eu nem o conhecia. Então aí depois sempre que a gente se encontrava, né, a gente sempre batia um papo, ele é sempre animado, né? E então é tão importante essas pessoas que fazem você crescer, que fazem você acreditar em você, sabe? Que fazem que vê o seu projeto e fala, nossa, isso é muito legal. Eu acho que o legal, né, é você assim ter pessoas fortes, né? Às vezes tem gente que só te desanima, né? Então quando você tem essas pessoas, nossa, você tem que agradecer muito. Eu postei no Instagram há pouco, né, que eu fui lá depois agradecer ele. Quando eu carreguei a tocha, eu fui mostrar para ele, para o pessoal da Secretaria de Educação, né? E ele tinha falado que ele estava muito feliz com o que eu estava fazendo com sumô em Suzano, né? Então, aí eu me senti muito feliz. É que nem sabe um pai e uma mãe quando você deixa eles honrados, né? Por você ter feito algo que eles acreditaram, assim, né? Tipo, ele acreditou em mim no início, então foi muito rico. Queria muito fazer essa homenagem para ele, Alexandre, né? Onde você estiver, obrigada, porque nossa, você foi uma pessoa que mudou todo o rumo da minha história, até, né? E de muitas outras que vieram depois de mim. Então, só queria agradecer, né? E eu precisava parar um pouco hoje para falar, só fazer essa homenagem, porque aconteceu que hoje com a Jackson. E eu tinha combinado com ele há 2 semanas atrás, depois ele até veio falar, né? Porque ele também perdeu um parente que era um incentivador, né, do projeto dele, né? Então depois até vou pedir para ele comentar, né, quem que foi essa pessoa. E por isso que hoje a gente mudou a data dele, tá bom? E assim, é força para todo mundo, né? Nessa pandemia, quanta gente não tá perdendo gente querida, né?
que todo mundo se cuide aí, né? Porque, na verdade, quando a gente voltar, a gente quer ver todo mundo e todo mundo bem. Tá bom? E, pessoal, só vou já, então, vamos agora mudar, né? Vamos falar a próxima live da semana que vem e daí a gente já chama o nosso atleta de hoje, nosso convidado especial, tá bom? Então, semana que vem eu não vou fazer exatamente sobre o sumô, mas é um professor de judô que vai vir falar, porque o nome dele é Simon Magalhães, eu acho que é isso. Ele é da Academia Otto de Judô, ele tem mais de 80 mil seguidores, ele tem um estilo de ensinar crianças pelo método lúdico, que é com brincadeiras, né, aquecimentos, então é muito interessante essa perspectiva, a metodologia mesmo dele com crianças, ele tem muitas crianças treinando e também ele vai falar um pouquinho sobre esse método, como que é o esporte lá no Paraná. Então, como a gente está falando bastante do Rio Grande do Sul, do Paraná, eu já aproveitei e convidei ele para a semana que vem. Não percam, esse cara é demais, tá bom? Eu não o conheço pessoalmente, mas eu sou fã dele. Então, quem quiser tirar dúvidas sobre treinamento para crianças, ele é uma pessoa especialista nisso, tá bom? Então hoje vamos falar sobre o projeto Sumo é Vida, Sumo é Educação, criada pelo atleta Jackson Gross Bobson, de Itati, do Rio Grande do Sul. Ele é um atleta que ele não tem descendência oriental nenhuma, né? Mas ele criou um projeto que se chama Sumo é Vida, Sumo é Educação. Olha que nome bonito, né? Hoje ele vem contar um pouquinho da sua história no esporte, né? Suas idas para os 2 últimos mundiais, campeonatos mundiais, né? A criação do seu projeto, como ocorreu, a sua metodologia, seu público-alvo, suas parcerias e o que o esporte mudou em sua vida. E na vida dos outros também, que ele vem ensinando, né? E ele também fez uma campanha há pouco tempo, né? E parece que já saiu o resultado. Eu até vi umas fotos hoje, fiquei bem feliz com o que ele postou. Então hoje a gente vai saber como que foi essa campanha e ele vai contar sobre o projeto dele, tá bom? Então, quem tiver dúvidas, perguntem, tá bom? E vamos participando juntos. Então, primeiro deixa eu chamar o Jackson aqui. Desculpa, nem falei com o pessoal. Oi, pessoal. Olha, tem gente nova aí. Luiz, Matheus, Bob, sim. Ai, Murilo. Oi, tudo bem, Jackson? Como você tá? Oi, Luciana, tudo bem? Tudo bom. Tá me escutando Tudo bem bem? também. Ai, Sim, que sim, bom. tô escutando bem. Ai, desculpa, eu tive que fazer uma homenagem um pouquinho antes. É porque essa Não, semana. legal, importante, com Foi muito. certeza, e deixar muita força para ti Ah, aí. Meus obrigada. sentimentos, porque pessoas assim acabam marcando na vida da gente, né? Sim, nossa. A notícia do falecimento foi algo que eu não esperava, mas, né, Pô, é imagino. vontade de Deus. E queria que você até comentasse, né, porque há 2, 3 semanas foi um parente seu, né? Como que foi? Quem que era, né? Se puder É, falar. pois então, o meu cunhado, né, casado com a minha irmã, ele veio a falecer há acho que 3 semanas. Foi bem no dia da nossa live, né? Já estava tudo certo, tudo pronto. Sim. E ele vinha já há um ano com alguns problemas de saúde, né? E Uhum. aí não resistiu mais, né? Ele É, estava né? sofrendo bastante e foi um grande parceiro do Sumô, né? Ele comprou essa causa do projeto junto com a gente. E aí ele nos auxiliava muito na parte da comunicação, né? Ai, que bom. Ele, ele Ele tinha uma rádio local na região e até o último campeonato gaúcho que aconteceu em Itati, eles fizeram toda a transmissão ao vivo do campeonato para nós, né? Olha que E legal. é muito legal mesmo, né? E em meio a Uhum. outras coisas também que acabava utilizando por meio da rádio para divulgar o projeto, campanhas.
Ai, que Assim, legal. não só voltado ao projeto, mas sim à equipe do Rio Grande do Sul, né? Qualquer Uhum, campanha ah, se chamava Macedo, né? uhum. Macedo, publica para nós e tal. Não, manda aqui que eu faço e tal. Às vezes ele ficava me procurando, aí ele pedia, ô Jack, me manda um textinho aí que eu quero publicar. Às vezes ele ficava me incomodando, né? Porque a gente, na correria, às vezes a gente ficava para outro dia, daí ele ficava me cobrando, né? Então ele foi uma Sim, pessoa importante para o projeto, não só como fazia parte da família também, né? sim. E como a Mas é gente vida. precisa, né? Dessas pessoas empolgadas, né? Que acreditam nas nossas ideias, né? Porque, Nossa, aí a pessoa já ganha gente, né? Só com isso aí, né? Quando sim. compra a ideia, já acha interessante, já era, né? Fechou. Porque as Mas, pessoas muitas vezes vão com a ideia, mas a gente já vai pensando, ai, não, não, né? E aí nunca rola sim, de é crescer. isso. Aí tem gente que não, que faz isso mudar. Sim, é verdade, é verdade. Por isso que é Mas tão vida que segue. vida que segue, né? Que eles estejam bem onde estiverem. Então vamos lá. Verdade. A Jackson, conta pra gente um pouquinho da nossa história, né? Como que você conheceu o sumô, com quantos anos, o que que você achou inicialmente do esporte? Então, eu sou natural de Itati, né? Uhum, É uma cidade pequena, mas ao mesmo tempo ela é muito grande, né? Em outros sentidos. uhum, Atualmente tem eleitores menos de 3.000, né? uhum, Só que é uma cidade muito legal, aconchegante, é muito receptiva, né? E aí, em 1968, veio uma colônia japonesa para Itati. Até faz 2 anos que teve um evento em Itati, organizado pelos japoneses, que foi a comemoração dos 50 anos, né? uhum. E aí, através disso, eu tive esse acesso porque eu tenho amigos de infância japoneses, né? De estar quase todo dia um na casa do outro e tal. E aí, é muito legal, assim. E aí, um dia me Hum. convidaram para praticar o sumo. E aí, os caras chegaram em mim assim, ô Jack, que eu sempre fui o maior da turma, né? Uhum. Eu sempre era o último da fila para entrar na sala de aula. E aí eles me convidaram, Uhum. Jack, tu não quer fazer sumô com a gente, cara? Tu é grandão e tal. Daí eu disse, sumô, cara. Tá, vamos lá fazer esse negócio, vamos ver como é que é isso aí. E aí eu aceitei e por meio desses convites, outros colegas meus de sala de aula, da escola, começaram a praticar o sumô. Ah, Porque é? É. na época, o Bochan, né, o Jorge Takimoto, ele tinha Sim. um projeto similar a esse que a gente tem hoje. Uhum. Então ele tinha muitas crianças, né? Ele chegou a ter acho que mais de 30 atletas na época. Nossa. Isso Uhum. é, isso há uns 15 anos. Foi em 2013. E aí com isso aí um coleguinha incentivava o outro, né? E Uhum. aí nós treinava todo dia. O dohyo é quase em frente à minha casa. Ah, é? É. E aí nós saía da aula às 5 horas, né? Às 17 horas. Vamos lá fazer sumô. E aí Hum, depois do treino de sumô, o Bochan e o Márcio Shimomura, né, o hum. Satoshi, que também foi outra pessoa que me convidou, que é de Tatim, que me ensinou, me incentivou também. Terminava o treino, eles serviam o lanche e davam o refri para nós, assim, né? E aí, pra criança, aquilo ali tu ia É pro tudo. treino e já tava esperando o lanche, né? É verdade. Vários locais É, gente depois. sim, e aí a gente continua com isso até hoje, né? Ah, que bom, né? Acabou, acabou o treino, tem que ter comida, né? Sim. Mas
foi assim que eu iniciei no sumô, né? Em Você Itati, tinha meus quantos pais, anos? eu tinha 13 anos, Ah, 13 anos. Ah, né? Tá fazendo 15 anos que eu pratico sumô. ah, você é novinho. E meus pais sempre, É. meus pais sempre me apoiaram muito, porque eles conheciam o Bochan, né? Conheciam o Márcio, conheciam todo o pessoal da colônia japonesa. E aí surgiu o primeiro Campeonato Gaúcho. Eu Hum, tive a oportunidade de poder disputar, foi em Nova Petrópolis até. E Cidade daí do House. É cidade. isso aí. Cidade do Carlos, né? Uma família muito querida, a gente gosta Ai, muito deles. A uhum, gente sempre se visita bastante, a gente vai para a serra, né? E aí uhum. eles vêm pro litoral, que aqui é praia, né? Então, no verão eles vêm, no inverno a gente vai, né? Ah, que beleza. E aí, como é que foi seus E resultados? então, eu no meu primeiro campeonato gaúcho, eu fiquei entre os 5 primeiros, né? E pra mim aquilo ali, eu tinha 2, 3 meses de treino, nunca tinha lutado sumô. Eu Sim, fui lá, ganhei umas 3 lutas, acho assim, eu já, nossa, né? Já fiquei todo empolgado, né? sim, tá certo. É. E aí, no mesmo ano, eu recebi o convite da seleção gaúcha para poder ir para São Paulo. Hum, E aí, cheguei no meu pai, na minha mãe, pai, eu vou ir para São Paulo, tá, sumô. Não, como assim? Tu tem só 13 anos? Com quem é que tu vai e tal, né? uhum. Não, vou com o Bochan. Ah, tá, não. Se for com o Bochan, daí tu pode ir, né? Meus pais tinham muita confiança nele, né? E então a partir daquele ano ali que eu pude ir para São Paulo, aquilo ali me motivou ainda mais, né? E a Uhum. partir daquele ano ali eu cada vez treinava mais Sim, e continuei, tô até hoje, né? E uma uhum. coisa que me motivava muito assim é porque os colegas de sala também na época praticavam esporte. Ah, isso é legal Hoje mesmo. então, porque a gente sabe que nessa faixa etária, na escola, Uhum. existe algum certo tipo de preconceito, né? E Sim, isso e a gente sabe muito bem isso. E na é. época, para mim, isso foi importante, porque os professores apoiavam, né? Ah, Chegava sim. lá, final de semana a gente vai para São Paulo e tal, então eles divulgavam, assim, falavam. Ah, esse aqui é o nosso representante da escola em São Paulo, do Itati e tal. Olha que legal. Então essas coisas aí acabaram nos motivando, né? Sim. E sabia, eu Fizeram fiz com uma que. avaliação com os meus alunos, como eu dou aula em escola, né? Lá eu perguntei, né, o que que te incentivou a entrar e começar a lutar sumô, né? Meu, os amigos, tem uns que falam que são eles mesmos que queriam ser lutadores, né? Outros falam, a maioria dos votos foram também amigos. Os amigos me incentivaram, muito mais do que a família. Então, para você ver como Ah, que, né, legal. fase da criança, é, crianças líderes, talvez, né, são capazes de É, chamar muitas outras crianças para aumentar o treino, né? E, verdade, é verdade. e faz diferença, viu? Então, se você Faz muita. tem que começar Não, dois, três, faz. senão não vai, Isso. né? Faz muita E, diferença. sim, mas e aí vou até perguntar da sua história, né? Que você teve uma parada, né? Depois de algum tempo, por causa de um acidente, né? E o que que te motivou a sua volta no esporte, né? Como que foi essa época? Então, só para mim retomar ali que eu Ah, acabei sim. esquecendo de mencionar para ti, que Aham, quando eu mesmo na categoria infantil, né, que eu tive as oportunidades de poder ir para São Paulo, a gente se deslocava de Itati até Ivoti, né, de Itati uhum, a Ivoti, são quase 200 quilômetros só de ida. Então, aos nossa, finais de semana a gente se deslocava para treinar, né, o aham, Bochan.
conseguia o transporte da prefeitura para nos levar até Ivoti, se não fosse toda semana, mas a cada 15 dias, para poder dar uns treinos mais intensivos assim para a gente, né? Ah, que bom, né? E, né, e isso também foi uma coisa importante na época, né? Esse apoio, né, do Hum, município. A minha parada, ela aconteceu em 2009, hum, onde eu tive um acidente grave de moto, né? uhum, Onde me tirou, me impossibilitou até de trabalho durante 8 meses, né? uhum. 7, 8 meses, por aí. É, literalmente, assim, eu agradeço muito a Deus pela segunda oportunidade, né? Então, a gente aqui em casa sempre brinca, né? Ah, o Uhum. Jack faz 2 aniversários, então tem 2 festas por ano, né? Aí eu tenho que bancar. É, daí fica ruim porque eu tenho que bancar 2 festas, né? Esse é o pior dos males. É verdade, é verdade. Você tá bem. Você tinha quantos Então anos que você se acidentou? eu tinha 18 anos. Ah, Eu 18, cheguei nossa. a, eu cheguei a lutar o último ano juvenil, ah, e eu não me lembro se foi em Itacoaquecetuba ou Ah, Araçatuba, a competição. Eu não me lembro bem. isso. 2007 foi. A 2006. 2008. A 2008 foi no Baby Barione, em São Paulo. Ah, então foi. Esse foi o último que eu lutei Uhum, nas categorias de base. E uhum. eu fiquei por uma luta para classificar para a seleção no juvenil. Verdade, teve É, seletiva pro juvenil naquele ano. isso. E, foi uma luta que eu perdi por um detalhe, assim, que É, quando o Botia toca no assunto, né, que era o meu sensei da época e tal, ele fala, bah, Jack, eu lamento até hoje, porque foi um detalhe, assim, eu encostei o dedão fora é, do Tauará e continuei a luta. Só que aí, né, o juiz parou e é, tal. Bah, eu fiquei muito triste aquele dia, né? Porque eu me lembro até hoje. Porque é é. uma coisa que eu queria muito, e eu treinava todo dia depois da escola, o dohyo na frente de casa e tal, né? Mas Uhum. enfim. E aí no ano seguinte foi onde aconteceu o meu acidente, né? Nossa. Foi no mês de abril, foi Uhum. semanas antes do campeonato estadual, que sempre acontece em abril. É, né? No sonho. E em abril, aham. E aí eu tive uma lesão muito grave na perna, Uhum. que após a recuperação, daí eu comecei a ter uma rotina um pouco normal, voltei a trabalhar, e aí veio uma nova complicação na minha perna e tal, e aí tive que ir médico de novo e tal, e aí o médico chegou e disse assim para mim, o que que tu faz? Qual é a tua profissão? Eu disse, eu trabalho com agricultura. E aí ele me olhou assim, tu não tem outra coisa para fazer. Eu disse, olha, Nossa. talvez a gente tenha que se adaptar, mas é o que eu nasci na agricultura, apesar de ser novo, mas é uma coisa que eu gosto de fazer o que eu faço. Uhum. E aí, então tu vai ter que usar só meia de algodão e tal, Uhum. e todos os cuidados, porque o contato com o próprio solo, tu pode pegar alguma infecção, que foi o que aconteceu contigo. E ele falou com essas palavras, assim, a minha sogra estava junto comigo na época, É. ela foi comigo, porque na época eu não tinha minha mãe, eu tinha perdido naquele ano a minha mãe, Nossa, sério. e no mesmo ano. Eu me Cara. acidentei em abril, minha mãe faleceu em novembro. Nossa. E daí no ano seguinte, 2010, que foi onde deu a complicação, que no final do ano de 2019 eu já estava retomando as atividades, em trabalhar e tal, né? E aí o médico chegou e disse assim, eu perguntei, falei do meu esporte e tal, se eu podia retornar. Ele Hum. fala, qual é o esporte? Sumô, é assim, assim e tal, tem contato com o solo. Ele disse, sumô pra ti nunca mais. Esporte pra Nossa. ti, esporte pra ti depende. Tu vai ter que ter muito cuidado, porque tu é um inválido.
com essas Nossa, palavras. É meio forte falar isso, mas eu tenho que falar. forte mesmo. É, e ele falou desta forma, assim, Uhum, e, e aí me receitou um tipo de creme manipulado que eu utilizo até hoje. uhum. E passou um ano, 2 anos ali, e eu comecei a retomar as atividades. Por isso que eu utilizo uma MEI e tal, né? Uhum. Fiz umas novas consultas e tal, e daí pegou outros especialistas, e com algumas indicações, orientações, eu fui retomando. E É. aí me acidentei em 2009, voltei para o Uhum. sumô final de 2011. Nossa, é. E você não ficou com medo Foi de um. voltar pro sumô depois disso? No começo foi um pouco estranho, assim, né? Ah, Porque o contato com mas a aí, terra dá algumas infecções, né? Às vezes pega alguma sim. coisa do rio, sei lá, né? Exato, exato. Foi isso que eles me falaram, né? Possivelmente tu pode ter pego, como tu trabalha com agricultura, ter pego com contato com o solo. Então, para tu praticar o teu esporte, pode Sim. acontecer, né? Eu pensei Mas, que você tinha trocado de médico depois disso. Não, ele não falou uma coisa que eu queria ouvir. Ah, mas você tá bem, eu, então. não, eu tô super bem. Todo ano eu vou no médico, eu faço ecografia da minha perna, daí, não, eu faço um acompanhamento sempre, né? Ah, sim, sim. Procuro sempre, ah, ao meio-dia no meu trabalho, tentar levantar um pouco a perna, assim, porque é uma indicação também, né? Por causa da circulação do sangue, porque cortaram muitas veias, né? As veias Ah, linfáticas e tal. Então a caramba. circulação de sangue é um pouco diferente, né? Uhum, Então a gente tem que ter alguns cuidados. Então sempre, pós-banho eu vou lá, passo esse creme manipulado, de manhã eu passo esse creme. uhum. Outra coisa que eu não posso nunca mais ter na vida é frieira, né? Ah, Porque pode pegar infecção, né? Então são sim. essas coisinhas que eu tenho que cuidar, assim. Mas isso aí não é problema, não. A gente tá aí. Verdade, né? Mas aí, então, quem que te chamou de volta? Você queria voltar? Como que foi esse retorno? Foi assim, a gente tem uns amigos do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, que moram na Argentina, em Buenos Aires. Uhum, E naquele ano de 2011, eles realizaram um campeonato em Buenos Aires, que é um Open, né? uhum. E eles nos convidaram. Só que a gente não tinha contato na época, porque as redes sociais não era tão forte como é hoje. Verdade. Já tinha, óbvio, já tinha, mas não era tanto assim. E tu olha como é que é o negócio. Os caras conseguiram o número da prefeitura de Itati, ligaram para a prefeitura e começaram a perguntar por nós, né? Mais É. pelo Bochan, que na época era mais conhecido deles e tal, né? E aí conseguiram contato, ligaram para nós e o Bochan chegou, ó, tal dia, novembro, tem um Open em Buenos Aires e tô contando contigo para tua volta e também o Janils. Se, mas já sim, né? Tem que pelo menos treinar uma vez, né? E aí a gente teve uns meses ali até para comprar passagem e tal. Fomos de ônibus para Argentina. Foi Uhum. uma viagem muito legal e foi aonde eu retornei ao sumô, né? Que beleza. E depois de 2011, o que que aconteceu na sua vida de atleta? Conta aí pra gente. Então, 2010, eu namorei com a Ellen, né? Que é a minha esposa hoje. A gente E um namorou beijo 2 vezes. pra Oli. Tá bom, vou mandar, pode deixar. É. E a gente namorou 2 vezes, Uh, terminamos, né? E em 2012 a gente voltou a namorar. ah, A gente é. namorou em 2009, namoramos em 2010, até ela também me ajudou muito na minha recuperação da minha perna, quando eu tive minha complicação, toda a Uhum. família, né?
E em 2012 a gente voltou a namorar. E ela foi uma pessoa que me incentivou muito, assim, né? A retomar o Hum. sumô e tal. Embora em 2011 já tinha ido para uma competição, mas não, a brasa estava um pouquinho apagada, assim, ainda, né? E ela começou a me incentivar e uma injeção, assim, né? Para retomar mesmo e voltar pro esporte, né? Ai, que bom, né? É É, difícil, ela, não. ela incentiva muito. Falar. A maioria fala, não, não vai treinar hoje não. Que bom, É, às né? vezes quando eu falo, assim, tem treino sábado. É. Ah, tinha uma janta e tal. Ah, tudo bem, vai lá e treina então. Se der tempo, a gente vai. Ah, ó, aí sim, hein? É, ela incentiva muito. Que bom. Grande apoiadora aí. Que bom, né? É Parabéns. uma das pessoas que sempre me cobrou muito sobre o projeto também. Ah, é? É, Você me conta como que surgiu essa ideia do projeto aí. então, sempre foi um desejo, assim, né? Hum, Quando eu passei a participar do adulto, me despertou, assim, esse desejo, né? De hum, criar um projeto e tal, um projeto social, poder oferecer alguma coisa diferente para as pessoas. Porque nessa época que eu me tornei adulto, já não existia mais o projeto quando eu iniciei o Sumô na ah, região, é? né? É. E, e aí me despertou um pouco esse interesse, assim, em ter um projeto social. E aí, ao passar dos anos, isso foi... Cada ano que passava, que eu crescia no Sumô, eu tinha mais desejo de realizar isso, né? De criar esse projeto. Uhum. E nos últimos anos, a gente criou ele em 2018, um ano antes, a Ellen começou a me cobrar mais, isso assim. Ah, tu tem que sair do, do, do comodismo, tu tá muito cômodo e tal. A zona de conforto. Tu parece que tu não tá querendo. Daí eu disse, não, não é isso. Que eu tinha o meu sonho, meu objetivo de chegar à seleção brasileira, Ah, né? E para mim, se eu não chegasse à seleção brasileira, para mim eu não estaria pronto para conduzir um projeto. Eu tinha ah, isso para é? mim. Ah, Eu não sei se eu estava certo, mas para mim era isso que eu pensava, né? uhum. E até mesmo porque eu tinha esse objetivo de chegar até a seleção, né? E aí eu disse, o dia que eu chegar, que eu for representar o Brasil no Mundial, aí eu vou dar o pontapé inicial. E você chegou em Em 2018, 2017. ou não? Foi 20... Isso aí. Ah, tá. Isso. Ah, E em outubro de 2017 foi a seletiva, né? sim. Se eu não me engano, dia 21 de outubro. E aí Você foi veio a para classificação, Taiwan, né? Taiwan. Isso. E aí veio a classificação. E eu Uhum. nem tinha chegado em casa direito, ela já veio com umas pauladas assim, agora vamos começar o projeto e tal, né? Ela tava mais animada que você, cara. É, tava mais animado assim, né? Uhum. E aí eu disse, não, calma aí, agora eu tenho que me preparar para o Mundial, para, né? Não, Uhum. não, tu falou que se tu classificasse, né, a gente ia Sim. iniciar esse negócio aí. Então a gente iniciou o projeto em fevereiro de 2018. Que aí já era a época que a gente estava se preparando para o Mundial também. E aí deu um up assim na cidade, porque daí realmente despertou assim, o Jackson tá indo para tal lugar, tá na seleção. Porque o pessoal sempre Uhum. me conheceu pelo esporte no Itati, né? Uhum. Lutador de sumô e tal, lutador de sumô e tal. E Olha aí só. quando veio a classificação, aí despertou mais interesse das pessoas também, né? E aí foi onde a gente iniciou o nosso projeto. E você ainda você dá aula agora no Dorio na frente da sua casa ainda ou não? Sim, Ah, é o mesmo sim, local, né? Ah, sim. é o mesmo local. Ai. Atualmente eu moro em Capão da Canoa, que é no litoral. Uhum. A minha esposa ela é natural daqui, então depois que a gente casou, eu me mudei para cá.
Mas eu sou natural de Itati, onde eu vou, carrego a bandeira de Itati, eu trabalho lá ainda, vou todos os dias. Dá Ah, 38 quilômetros aqui de casa. tá. Mas eu falo que o Dourrio é na frente da minha casa porque eu me sinto Itati ainda. E sempre você, né? Aham. Ah, sim. E como é que foi, então, esse início? Porque, deixa eu contar, quando eu comecei o meu projeto, o início foi, eu acho que a hora mais difícil. Até eu conquistar o público, até o pessoal falar, nossa, o mundo não é coisa de homem, não é coisa de gordo, sabe? E tirar todos esses preconceitos da roupa, de, sabe, esporte na terra. Aqui foi o difícil, foi o começo. E para você, como que foi? É, assim, esse certo tipo de preconceito, ele quebrou um pouco quando eu me classifiquei para Taiwan. Uhum, Porque como é um lugar pequeno, aí eu disse, nossa, ele vai para tal lugar, tá na seleção e tal. Então isso quebrou um pouco, né? uhum, Claro que ainda tem, principalmente para as crianças, né? uhum. Mas antes disso, tipo, claro, o cara sempre escutava piada e tal, né? Mas eu sempre levei numa boa e disse, eu vou te desafiar então, cara. Tu vai fazer um treino de É, sumô comigo, aham. né? E se tu aguentar um treino, tu pode me zoar o resto da vida. Nossa! Né? Não, botava o medo dos caras, né? Não importava o tamanho. Daqui a pouco o cara ia me dar um laço lá no sumô, assim, né? Não, eu vou botar medo nesse cara aí, né? Então sempre levava um pouco na, na brincadeira. Aham. Mas no começo foi um pouquinho difícil mesmo. Ainda tem um certo tipo de preconceito. Mas como o projeto está um pouquinho maior, assim, tem mais atletas, colegas de escola, e os É. pais apoiam muito o projeto, então isso aí facilita um pouco, né? E como que Mas o você começo, conseguiu? Os seus primeiros alunos? Você foi nas o meu escolas? primeiro, o meu primeiro aluno foi o Alisson. É. Ele é vizinho Aham. da minha casa, em Itati, né? Vizinho do meu pai. E ele é amigo dos meus sobrinhos que moram na frente. E Uhum. aí, quando eu estava lá treinando para o Mundial de Taiwan, ele chegou lá. Aham. E aí, a partir daquele dia, ele disse que queria treinar. Ah, que legal. É. E assim, eu cansado do treino, né? Disse, É. nossa, cara, vou ter que treinar ainda ele. Porque eu tava muito cansado, né? Tava treinando pro Mundial. Aham. Aí até no dia desse treino, tava o Davis, estava em Itati, treinando comigo. Aham. E ele disse, não, Jack, descansa um pouco que eu vou ali com ele, faço uns exercícios e depois tu segue. Então, não foi uma coisa combinada, não foi Ah, uma coisa organizada para iniciar naquele dia. sim. Iniciou no dia que eu estava ali já treinando e Foi depois daquele natural. dia é, É. veio os meus sobrinhos também já na sequência e, Uhum. cara, aí começou um passava para o outro, a gente divulgando. Aí o ano passado o sumo ele foi incluído nas oficinas do CRAS, aqui do Ai, que município de legal. Itati. Você contou. Eu nossa, fiquei muito feliz. E foi muito legal isso, foi uma coisa que deu um up no projeto, porque era um meio de conseguir recursos para manter o próprio projeto, né? Sim. E só que aí eu tinha que abrir mão de alguma coisa que era em dia de semana. Hum. Era na quinta-feira, o dia todo. Eu tinha que estar lá dando as oficinas e tal, né? E aí eu trabalho. Tinha o meu trabalho e eu disse, como é que eu vou fazer isso, né? Daí eu Sim. sentei com o prefeito e tal, com a secretária do CRAS. E disse, olha, Jack, o que a gente consegue fazer por ti, a gente quer muito apoiar o sumo, apoiar a colônia japonesa, incentivar o esporte em Itati. Só que, Hum. infelizmente, no sábado não tem como. Porque eu tinha feito essa proposta, porque no sábado ou no domingo já é o dia que a gente acaba realizando os Treinando. treinos do projeto, Sim. né?
E infelizmente não foi possível no final de semana, e aí Hum, eu tive que sentar na empresa que eu trabalho, que é uma cooperativa de agricultores familiares. Sentei com o aham, presidente e disse: Olha, tu conhece toda a minha trajetória no esporte, tu sabe, tu conhece os meus objetivos, hum, e a Comafit ela sempre me apoiou dentro do esporte. Eu trabalho lá há 9 anos aham, e sempre que tem algum campeonato, não tem problema, eu posso sair. E aí eles, não, Jack, tu sabe o que, que tu tem que fazer aqui dentro. Então, de nossa parte, tu pode ir lá, uhum. ah, pode dar a tua aula de sumô e para nós segue tudo normal. Então foi desta forma. A quinta-feira para mim era uma loucura. Era uma loucura. Porque eu treinava pro brasileiro. Sim. E aí o meu objetivo é ser campeão brasileiro, que é uma coisa que eu ainda não tenho. Eu cheguei a ser vice-brasileiro, né? O Rui me ganhou a final, né? O Você ganhou Yokozuna dele, do Brasil é depois eu vou o campeão, Yokozuna do eu Brasil, fico. total respeito a ele, gosto demais, uma excelente Sim. pessoa. E E aí Vai ser. eu treinava todos os dias, porque eu faço treino de força na academia, né? Aham. E aí eu disse, como é que eu vou treinar na quinta-feira? E aí o que que eu fazia? Às 6 horas da manhã eu ia pra academia, no Uhum. frio, que aqui no meio do ano é muito frio. Aham. E aí chegava em casa às 7h30, tomava um banho, ia pro projeto, dava aula o dia todo, aí levava uma bolsa de roupa, porque aí eu dormia em Itati. Aí terminava o projeto às 17 horas, ia para o meu trabalho, né? Cumprir com os meus deveres. Às vezes trabalhava até 1 da manhã, aí Nossa. dormia em Itati, aí dormia em Itati mesmo, no meu pai ou no meu irmão, né? Para não precisar voltar 40 quilômetros até minha casa, para trabalhar no outro dia. Aí eu voltava na sexta-feira embora, e aí à noite ia para academia e final de semana sumou. E aí na sequência veio o Hum, segundo mundial, que foi para o Japão ano hum, passado. E verdade. aí tive que dar continuidade nessa rotina, assim, né? Mas quando a gente tem um objetivo e um desejo, a gente tem que Ir atrás, né? abrir mão de algumas coisas e pagar o preço, né? Verdade, né? E conta pra mim também sobre os mundiais. O que que você achou dos mundiais, né? Mas, peraí. Travou? Peraí. Deixa eu Travou, só. travou. Peraí, deixa eu só tirar. Eu acho que. Ah, não. Pronto? A Jackson tá ouvindo? Deu uma. Sim, Ah, tô agora ouvindo, tá. aham. Desculpa, eu liguei o 4G agora. E aí tá. Ah, Mas tranquilo. então, conta pra gente sobre a sua experiência no Mundial, então, em Taiwan e no Japão. Então, Taiwan foi o meu primeiro mundial, a primeira oportunidade que eu tive de representar o Brasil, a nossa pátria, né? Qual que é a sua categoria? Eu fui no pesado, no absoluto para Taiwan. Nossa, absoluto Mas é. eu luto pela. Eu fui. Só que, né, eu disse, como eu nunca tinha ido para Mundial, né, para mim isso, vou no absoluto, beleza, é isso aí, vamos lá. Só que, cara, Mundial no absoluto quem já foi sabe o que que é, né? É sem divisão de peso. É uma coisa de louco. É Não muito. tem peso, tu É, sobe no Doryo, vai achar um cara de 200 quilos, 2 metros, né? vai. Pior que vai mesmo. Então eu fui com um tipo de pensamento, É, embora eu sempre procurei treinar, me preparar,
ter, me dedicar a isso, né? Ah, mas como é a primeira vez, a gente acaba voltando com uma experiência incrível, assim, né? Tu volta com uma outra mentalidade. Verdade. Isso pra... E só que tinha uma coisa que eu pensava muito, É. que eu disse, cara, mas é muito fácil, não deve ser não. Nunca é fácil, né? Nunca é fácil. Ah, Por quê? Cara, quando o Taka vai, que é um cara que é. eu tenho total respeito também, um cara que luta muito, se, cara, Ah, ele nem sempre ganhou, né? Até é. mesmo o Rui, você, e eu disse, não, Não vamos é ter que fácil, treinar bastante. não é fácil, não. É, e, e até mesmo por essa Hum, questão que no Brasil as artes marciais, querendo ou não, ela fica um pouco de lado, né? uhum. Não quero generalizar, mas os nossos governantes deveriam investir um pouco mais nisso. Nossa, muito E- mais. é, então a gente já sai atrás nisso. Por quê? Porque o atleta brasileiro, vamos dizer que ele é um atleta de final de semana, É. E na verdade, no né? sumô principalmente, né? A gente treina final de semana. Né? Exatamente. Basicamente é isso, onde todo mundo tem os seus compromissos, suas responsabilidades e tem que se acabar se doando e se dividindo com isso, né? Uhum, Então, para mim poder já estar ali dentro da seleção brasileira, para mim já foi um sonho, né? uhum. E aí, o Mundial foi uma semana depois do brasileiro, naquele Sim. ano. A gente lutou o brasileiro em São Paulo e no domingo mesmo a gente embarcou para Taiwan. E aí, naquele churrasco do Rio Grande do Sul pós-campeonato, que acontece em São Paulo, o tradicional, o Taka estava ali conosco, né? Vocês estavam ali. E eu disse, cara, eu vou conversar um pouco com o Taka. Uhum. E aí eu cheguei nele assim, Taka, eu gostaria e tal de conversar um pouco contigo em relação ao Mundial e tal. Tu é um cara que já foi várias vezes. E aí ele chegou e disse assim pra mim, ô Jack, aproveita a viagem, aproveita a comida do avião, aproveita tudo que for possível e vai lá e faz aquilo que sabe fazer. Vai lá e luta. Foi isso que ele me falou. É. E eu disse, então tá bom, então eu vou comer bastante, né? Ai, isso te acalmou? Me acalmou, porque eu tava um pouco nervoso, assim, um pouco Que preocupado. bom. Mas daí chegou o Rui e me disse assim, olha, Jack, eu acho que o menos que tu vai fazer é comer, porque a comida lá é ruim, velho. A comida lá é muito ruim. Bah, daí eu olhei assim, cara, então eu vou comer muita carne agora aqui. E realmente, aquele dia eu comi muito mesmo, antes, antes de embarcar, né? Uhum. Realmente a comida lá é horrível. Não consegui me adaptar. Não gostou? Ai. Não. Mas assim, eu dei o meu melhor, né? Uhum. E voltei com outra mentalidade. Já posso falar do segundo mundial? Pode. Quando outra coisa que eu sempre tive um sonho era de poder ir para o Japão, né? Eu Uhum. tenho meus amigos de infância que moram lá há 10 anos Sim. e eu sempre tive um amor muito grande pela cultura japonesa. Uhum. Sempre tive um respeito, sempre gostei muito. E eu disse, eu sempre quis ir para o Japão e eu treinei bastante para aquela seletiva. Ah, eu me deslocava aos finais de semana até Gravataí para treinar com a família Sato, com o Yuzo, sempre disponível para treinar a gente. O Gustavo, o Carlos. Uhum. Então a gente se encontrava lá para fazer esses treinos.
já há alguns anos, né? Vem acontecendo isso para os brasileiros, porque não é de um ano para o outro, eu quero ir para o Mundial, eu vou começar a treinar agora. Não é assim, todo mundo sabe. Então, de alguns anos vem acontecendo essa rotina. Eu moro a 130 quilômetros de Gravataí, então aos finais de semana eu tinha que estar me deslocando, 260 quilômetros de volta, e eu disse, cada vez mais eu vou ter que fazer mais isso, Sim, porque o Mundial é Mundial. E quando quando veio a seletiva, a gente treinou bastante, e eu perdi a final para o Thiago Savarella, né, na categoria meio pesado, que sim. aí teve essa alteração de categoria, né? Que É. era o de 100 até 115 quilos, que essa é a minha categoria normal. Aham. E, e aí, após isso, eu recebi uma carta com a convocação. Em fim de julho, foi logo depois do Brasileiro e o Mundial era em outubro. Sim. E aí eu recebi a carta, até quem me enviou foi o Wellington, né? Assinado pelo Moril, presidente É. da época, eu acho, né? Ainda Era o é. Moril, né? Acho que é. Não sei se era o Moril ou se era o Stal, mas agora é o Moril. Ah, eu acho que é. Isso, acho que não era o Moril, acho que era o Issal, acho. Uhum. E, e eu olhei assim, não, o que é isso? Uhum. Nem acreditei, né? Né? Aí, caramba, cara. Daí falei pra família e tal. E só que tem um fato que aconteceu comigo, que eu alguns dias apareceu um problema no meu olho, Nossa. que eu enxergava embaçado no Ah, meu olho esquerdo aham. e algumas pintas pretas assim, né? Ah, E é? aí eu fui numa oftalma e aí fiz alguns exames e ela disse assim, o que que tu faz? Não, eu sou praticante sumô e tal. E aí ela perguntou, tu teve algum impacto nos Hum. últimos tempos e tal? Eu levei um tapa na cara no Mundial, eu levei mesmo um tapa em Taiwan do polonês, do Nossa. Matheus, Uhum. e um tapa lateral, que na hora, assim, eu fiquei um pouco tonto mesmo, assim, o negócio Nossa. foi uma pedrada mesmo, né? Uhum. E, cara, eu voltei pro Brasil, meu olho ainda tava um pouco roxo, assim. Uhum. E aí eu contei essa história e ela disse, possivelmente descolou o vítreo do teu olho. Nossa. Então, o que que eu vou te dizer? Tu tem competições agora, em breve? Eu Hum. disse, nada previsto. Já tinha passado o brasileiro, né? Eu disse, se tu tivesse, eu ia te proibir. Nossa. E aí, no dia seguinte, eu Veio. recebi a carta. Ixi. E eu disse, e agora, cara? E aí, aí mandei uma mensagem para ela. Ela me atendeu não, 3 dias depois. É. Que eu disse, eu tenho urgência, eu preciso falar contigo e tal. E me desloquei até Porto Alegre novamente. E aí contei toda a história para ela. E ela Caramba. disse, eu te entendo porque eu sou atleta. Ela falou isso. Daí saiu um peso assim, né? Saiu um peso. E daí ela disse assim, vou te dar a real. A tua retina não teve nenhuma complicação com isso. Ah, que bom. E uma pessoa pode descolar o vítreo dormindo. Ah, é? Claro que vai ter que. É, claro que não é natural. Aham. Não sei se ela falou isso para me incentivar a ir pro Mundial, não sei, né? É. E, e aí foi uma das coisas que pesou muito na minha decisão. Eu pedi 2 ou 3 dias para o Wellington para mim dar o retorno e tal, né? Aham. E, e aí ela me falou essas coisas e disse, vai, treina, mais treina e treina sem medo, senão eu vou dizer para tu não ir. E, claro, o cara fica com um pouco de receio, né? Os primeiros treinos foram um pouco estranhos, assim, para mim. O cara fica um pouco com medo, né? Mas a visão E é normal.
Na época, eu ficava algumas partes do dia ficava embaçado. Aham. E naquela época estava bem forte isso, assim, né? Uhum. Ah, então ela acabou me liberando e eu retomei os treinos. E nesse mesmo período, meu pai ficou doente. Uhum. Meu pai teve 8 paradas cardíacas. Nossa. Ele teve quase 30 dias hospitalizado, bem nessa época que eu estava me preparando para ir para o Japão, Aham. fazendo as campanhas para levantar a grana, que eu tinha menos de 3 meses para juntar os R$ 10.000, que é o Uhum. mínimo, né, que a gente iria gastar, ia Sim. precisar para essa viagem. E aí eu tive mais esse ocorrido dentro da família, né, com meu pai. E a gente acabou se dividindo. Por isso que uma coisa que eu falo que é muito importante para a vida do atleta é o apoio da família. Nossa, total. E aí é nessas horas que tu vê que realmente, cara, a família é tudo, velho. A família é tudo. Verdade. A minha esposa ia para o hospital ficar com meu pai Uhum. para mim poder ir treinar. A minha irmã, a minha cunhada, o meu irmão, primos, acabavam revezando. E como Porto Alegre dá, eu acho que uns 40 quilômetros de Porto Alegre, que era onde meu pai estava internado. Uhum. E, no final de semana aí eu me deslocava até Porto Alegre, que dá 160 quilômetros aqui de casa. Deixava minha esposa, para minha esposa ficar com meu pai, e eu de Porto Alegre eu ia para Gravataí treinar, que dava Uhum. uns 30, 40 quilômetros. Então, meu pai doente, minha esposa lá ficando com ele para mim poder treinar, me preparar para o Mundial. Uhum. Então é nessas horas que a gente vê a importância da família. É. É, não tem palavras assim, né? É, e a cabeça, né, também, nossa, imagina você treinando com tanta coisa acontecendo, né? Bem É, complicado. foi um período bem, bem difícil, assim, né, Luciana? Sim. E daí eu cheguei, daí meu pai foi pro quarto, tava se recuperando. Eu cheguei nele e disse, pai, eu vou desistir do Mundial, tá muito difícil acompanhar Uhum. tudo, eu preciso juntar dinheiro, tem meu trabalho. E aí ele chegou assim, mas eu não gostaria que tu desistisse, que tu Uhum. deixasse de ir. Tu faz o que tu acha que deve fazer, Uhum. mas eu não quero que tu desista. Uhum. Porque o meu pai, ele sabe, conhece toda a minha trajetória, um cara que sempre me apoiou muito, né? Uhum. E, só que eu tava pronto, assim, né? Conversei bastante com a minha esposa, com a minha família, e todo Uhum. mundo, não desiste, vai. Aqui a gente vai ajudando. E Sim. aí, acho que 15 semanas antes, o meu pai ganhou alta. E Ai, aí, pude ir bem mais tranquilo para o Mundial. ah, com Então, certeza. são coisas que a gente acaba passando e que a gente vê a Uhum. importância da família, dos amigos, da própria equipe, da região, que Sim. acabam te apoiando, né? Muitas pessoas me ajudaram, muitas pessoas. E eu não posso citar nome porque eu vou esquecer de alguém, né? Uhum. Então, no modo geral, a equipe do Rio Grande do Sul, a minha família, a minha esposa, é, a galera do projeto, Uhum. o executivo de Itati, o prefeito Floriverbe, sempre me recebeu muito bem no gabinete dele, sempre se dispôs a ajudar o Sumô, a me ajudar, a ajudar o projeto. Enfim, se ficar contando aqui, a gente vai até amanhã. Verdade, né? Então, vamos voltar agora um pouquinho no foco do projeto, né? É, assim, então você. Ai, a gente vai ter que entrar numa nova live, tá bom? Porque já tem 25 segundos, Já? já passou uma hora voando, Nossa! tá bom? Aí, pessoal, a gente vai sair agora. Obrigada aí as mensagens e a gente já volta. Só vou salvar a live e a gente já entra de novo, tá bom? Então, até daqui a pouquinho.